Olá pessoal, boa noite. Vou tentar fazer um vídeo muito breve sobre predicação verbal, né? Um assuntozinho que é bastante chato, embora seja fácil, né? Mas só que às vezes gera muitas dúvidas ali para quem está estudando esse conteúdo. Bora lá, predicação verbal. Quais são as predicações verbais que a gente tem? Nós temos o verbo transitivo direto, nós temos o verbo transitivo indireto, nós temos o verbo de ligação e nós temos o verbo intransitivo, beleza? Mas como é que eu faço para descobrir? Como é que eu faço para descobrir qual a predicação, né, desse verbo, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é verbo de ligação, se ele é verbo intransitivo? Olha só, aqui tem um método, né, um método bem bacaninha, bem simples, né, que pode te ajudar muito ali na hora do aperreio. Vamos lá. Olha só, vamos começar pelo verbo transitivo direto. Bem, como é que eu faço para saber se um verbo é transitivo direto? Faça a pergunta ao verbo. Se a resposta for igual ao que, o verbo é transitivo direto. Não entendi. Vou lá, vou repetir devagar. Como é que eu faço para descobrir se o verbo é transitivo direto? Faça a pergunta ao verbo. Se a resposta for igual ao que, o verbo é transitivo direto. Exemplo: João joga futebol. João joga futebol. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem é o verbo? O verbo é joga, né? De jogar. Beleza. João joga. João joga o quê? Olha só. Sempre você vai fazer essa pergunta. João joga o quê? Ora, se a resposta for igual ao que foi o que eu disse aqui? Se a resposta for igual ao que tipo de verbo é que a gente vai ter? Um VTD, verbo transitivo direto. Beleza? Então, se ao perguntar o verbo a resposta for igual ao que, o verbo vai ser transitivo direto. Beleza? E, consequentemente, o seu objeto vai ser direto, né? Se eu tenho um verbo transitivo direto, consequentemente eu tenho um verbo que ele é objeto direto, beleza? Agora, e quando a resposta for diferente de o quê? Como é que eu faço? Olha só, o método é o seguinte: você vai analisar quem vem depois do verbo. Qual classe gramatical vem depois do verbo, após o verbo? Bora lá. Você vai analisar se após o verbo vem um substantivo, se após o verbo vem um adjetivo ou se após o verbo vem um advérbio. Beleza, mas como é que eu faço para saber disso? Você vai simplesmente perguntar o verbo, né? Se a resposta for igual ao diferente de o que, você vai analisar essas três classes gramaticais. Beleza, Vitor. Depois que eu analisar essas três classes gramaticais, analisou, você vai analisar quem vem após o verbo. Beleza, a resposta foi diferente de o que, analise quem vem após o verbo. Se após o verbo nós tivermos um substantivo, o verbo vai ser transitivo indireto. Se após o verbo nós tivermos um adjetivo, o verbo será de ligação. E se após o verbo nós tivermos um advérbio, o verbo será intransitivo. Vitor, continuo sem entender. Bora lá. Até aqui, você entendeu que se eu perguntar o verbo, a resposta foi igual ao que, ele será um verbo transitivo direto. Beleza. Se é um verbo transitivo direto, consequentemente, seu objeto é direto. Beleza, aqui eu já entendi, Vitor. Perguntei ao verbo, a resposta é igual ao que, o verbo é transitivo direto. Bacana. E se eu perguntar o verbo e a resposta for diferente de o que? Bem, se a resposta for diferente de o que, você vai analisar a classe gramatical do termo que vem após o verbo. Se for um substantivo, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se for um advérbio, um adjetivo, o verbo é de ligação. Se for um advérbio, o verbo é intransitivo. Beleza, mas como é que seria isso na prática? Exemplo: Pedro gosta de salada. Bora encontrar o verbo. Quem é o verbo? Gosta, de gostar. Beleza, bora perguntar o verbo. Pedro gosta de salada. Pedro gosta. Quem gosta, gosta de. Olha só. A resposta foi igual ao quê? Não. Por quê? Porque eu falei que quem gosta, gosta de. Opa, se eu tenho o de não é igual ao quê?
O de não é igual ao quê? Se não é igual ao quê, eu vou analisar quem? Eu vou analisar quem está após o verbo. Olha só, quem está após o verbo. Salada. Salada é que classe gramatical? É um substantivo. Opa, pois se é substantivo, que tipo de verbo eu terei? Verbo transitivo indireto. Logo, esse gostar, ele é o quê? Qual é a predicação desse verbo? Ele é um verbo transitivo indireto. Consequentemente, de salada vai ser meu objeto indireto. Tem um verbo transitivo indireto, objeto indireto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Beleza? Ficou claro? A resposta do verbo foi diferente de o quê? Beleza, foi. Olha só, então eu vou analisar quem está após o verbo. Quem é? Salada. Salada é que tipo de classe gramatical? Um substantivo. Se é um substantivo, o verbo é transitivo indireto. Pronto, matei a charada. Bora para o próximo exemplo. Anderson está feio. Olha só, Anderson está feio. Beleza. Vamos procurar o verbo. Quem é o verbo? Está. Olha só, está. Anderson está feio. Está. Está como? Opa, minha resposta foi como? Como? Porque eu não... Veja comigo, eu não posso falar o quê? Anderson está o quê? Ó, não tem nexo, não tem sentido. Então, a resposta foi diferente de o quê? Se a resposta foi diferente de o quê, eu vou analisar quem? Bora lá. Opa, analisa quem vem após, o termo que vem após. Bora lá. Feio. Feio é que classe gramatical? É um adjetivo. Por quê? Porque o que é o adjetivo? O adjetivo é quando eu atribuo uma característica, uma qualidade a determinada coisa, né? Se após o verbo a minha classe gramatical é um adjetivo, o meu termo é um adjetivo, que tipo de predicação verbal eu vou ter aqui? Bora lá? Se eu tenho um adjetivo, meu verbo é o quê? De ligação. Opa, logo eu sei. Se meu termo subsequente é um adjetivo, meu verbo será o quê? De ligação. Beleza? Então aqui nós temos o quê? Um verbo de ligação. Logo, se eu tenho um verbo de ligação, o que vem depois dele é o quê? É um predicativo do sujeito. Beleza? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Beleza? Até agora, tá claro? Resposta igual ao quê? Verbo transitivo direto. Objeto direto. Beleza. Se a resposta for diferente de o quê? Analiso o termo que vem após dele. São 3 classes gramaticais que eu irei analisar. Se é um substantivo, adjetivo ou advérbio. Se for substantivo, meu verbo é transitivo indireto, meu objeto é indireto. Se meu termo após o verbo é um adjetivo, beleza, meu verbo é de ligação. Mas agora tem um último, o advérbio. Como é que eu vou saber como é que eu vou saber se meu verbo ele é intransitivo? Olha lá. Rian morreu ontem. Rian morreu ontem. Bora lá analisar. Rian morreu. Tem como eu falar Rian morreu o quê? Não tem nexo, né? Não tem nem como eu fazer pergunta ao verbo, né? Porque o verbo é intransitivo, eu sei quando o verbo é intransitivo, quando ele tem sentido completo. Beleza, mas aí se eu não conseguir analisar dessa forma, eu vou analisar esse métodozinho de analisar quem vem após. Beleza, bacaninha. Ontem, se eu já sei que a resposta é diferente de o que, eu analiso quem vem após. Ontem é o que? Ontem é um advérbio de tempo. Beleza, ontem é um advérbio de tempo. Logo, se após o verbo eu tenho um advérbio, que tipo de verbo eu terei? Verbo intransitivo, que é um verbo intransitivo, é aquele que tem sentido completo. Logo, se a resposta foi diferente de o que, eu analisei que ontem é um advérbio, beleza? Então, meu verbo será o quê? Um verbo intransitivo. Beleza, pessoal? Deu para pegar aí, né? Eu pensei que o vídeo ia ficar só uns 5 minutinhos, mas estou vendo aqui que está quase 10. Mas bora fazer um breve resumo, rapidex aqui. Bora lá. Perguntei ao verbo, encontrei o verbo, né? Fiz a pergunta, a resposta foi igual ao quê? Que tipo de verbo eu terei? Verbo transitivo direto. Beleza, é a regra. Objeto direto, bacaninha. Mas eu perguntei ao verbo e a resposta foi diferente de o quê? Eu vou analisar o termo que vem após o verbo. A classe gramatical do termo que vem após o verbo. Se eu vou analisar se é um substantivo, se é um adjetivo ou se é um advérbio. Beleza. Encontrei o verbo. A resposta foi diferente de o quê?
depois dele é um substantivo, o verbo é transitivo indireto. Logo, meu objeto é indireto. Ah, analisei o verbo. Ele, a resposta é diferente de o quê? Beleza. Vou analisar quem está após ele. É um adjetivo. Ah, se é um adjetivo, meu verbo é de ligação. Bacana. E quem vem após dele é um predicativo do sujeito. Beleza. Ah, encontrei o verbo. A resposta é diferente de o quê? Beleza. Analise quem vem após. Quem que vem após? Ah, é um advérbio. Se é um advérbio, então meu verbo é intransitivo. Beleza. Então, matei a charada. Aqui você está bisurado, tenho certeza, sobre predicação verbal. Certo? Para você matar e gabaritar qualquer questão que vier pedindo a predicação do verbo. Valeu, pessoal.